Rangel Dionísio Magalhães e familiares falecidos, Clarindo Cassimiro, Antonieta França Silva e filhos falecidos, Geraldo de Amorim Nogueira, João Hilário Luiz, Márcio Ramos Luiz, Geralda Francisco Ramos, Gessé Ferreira Ramos, Maria da Conceição Martins Souza, Raimundo Fonseca Carvalho, primeiro ano do seu falecimento, Juliana Vilaça, Neide Terezinha, Mercedes e Antônio Nascimento, Raimundo Higino e Maria José, Magda Diniz, Maria de Oliveira Melgado, Dália de Lourdes Abreu, Lurdinha Guimarães, Laci Pontes Fonseca Dutra e familiares, Antônio Elias Medeiros, Wilson de Souza, Nilson Francisco Machado, 30 dias do seu falecimento, Geraldo Magela de Paula Cardoso, Geraldo Jesus Silva, Iris Cirila Magalhães, Carlos Kleber de Magalhães, Elane Magalhães, Ovídia Mendes de Paula, Maria das Graças Pereira, Maria da Conceição Calado, Gilberto Rocha Abreu, Mateus da Silva Pereira, 1 ano e 5 meses do seu falecimento, Gerson Luiz da Silva Pereira, Anastácio Pereira de Souza e Corina Alves Pereira, Reinaldo Vicente Pereira de Souza, Denilson Coelho, Geraldo Elias dos Reis, Nívia Aparecida, também pela alma de Valdelino da Fonseca e Yolanda Raimunda da Fonseca. Agradecendo graças recebidas por Geraldo Alves Vieira, Carlos Alves Carvalho Barbosa, João Vitor Alves Barbosa, Luiz Flávio Barbosa, Araribe Alves Vieira, e pela saúde de seus familiares. Irmãos e irmãs, celebrando este primeiro domingo da Quaresma, acolhemos esse tempo sagrado, oportuno para viver mais conscientemente a nossa condição batismal. A liturgia de hoje nos faz refletir sobre as tentações que se apresentam como algo muito bom, mas, na verdade, nos afastam do projeto de Deus. Indo com Cristo ao deserto, aprendemos com Ele a vencer as ciladas da maldade e a reafirmar nossa fé e nossa adesão ao Deus de amor e bondade que nos leva pela sua mão. Com alegria e esperança, iniciemos a Santa Missa cantando. Ele chamará por mim, então ouvidos lhe darei. Salvação, vida sem fim, e de glória ao cobrirei. Salvação, vida sem fim, e de glória ao cobrirei. Quem habita ao abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor onipotente, diz ao Senhor: és meu refúgio e proteção, és o meu Deus no qual confio inteiramente. Ele chamará por mim, então ouvidos lhe darei. Salvação, vida sem fim, e de glória ao cobrirei. Salvação, vida
vida sem fim, e de glória o cobrirei. Ele chamará por mim, e então ouvidos lhe darei. Salvação, vida sem fim, e de glória o cobrirei. Salvação, vida sem fim, e de glória o cobrirei. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia para todos. Bom dia. Acolho a cada um. A nossa fé aqui nos congrega nesta manhã de domingo para celebrar a Santa Eucaristia em nossa Igreja Catedral Santo Antônio de Sete Lagoas. Queremos ouvir a palavra de Deus que nos instrui para o caminho da fé. É o primeiro domingo do tempo da Quaresma, a nossa vivência quaresmal. Fé acreditada, fé celebrada e fé vivenciada. O que cremos nos traz aqui para celebrar. E daqui sairemos para vivenciar. É sempre essa relação importante. Acreditamos, celebramos e vivemos a nossa fé. Dirijo a tantos e tantas que nos acompanham nas transmissões do rádio, da internet e da TV, podendo chegar por esses meios a tantos e tantas que nos ouvem, que nos assistem. Que esta nossa vivência quaresmal seja fecunda na nossa vida espiritual. Seja um tempo, como vai dizer a oração de hoje, crescermos no conhecimento de Jesus Cristo, para segui-lo de perto e buscarmos, a mesma oração diz, empenharmos por uma vida santa. É isso que rezamos a Deus hoje, nesta Eucaristia. Irmãos e irmãs, o Senhor disse: quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Reconheçamo-nos todos pecadores e perdoemo-nos mutuamente do fundo do coração. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, Kyrie eleison, eleison, eleison. Ó Cristo, que viestes chamar os pecadores humilhados, Cristo eleison, eleison, eleison.
Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa. Deus Todo-Poderoso, Deus nosso Pai, rico em amor, misericórdia e perdão, tenha compaixão de nós, acolha esta confissão da nossa fraqueza, perdoe os nossos pecados, renove em nossas vidas a vossa graça e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Concedei-nos, ó Deus onipotente, que ao longo dessa quaresma possamos progredir no conhecimento de Jesus Cristo e corresponder a seu amor por uma vida santa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Nossa origem é o amor de Deus, mas a tentação ao mau uso da liberdade nos afasta desse amor. Vamos ouvir com atenção. Do livro do Gênesis. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Depois, o Senhor Deus plantou um jardim em Éden, ao oriente, e ali pôs o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores, de aspecto atraente e de fruto saboroso ao paladar. A árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse: não comereis de nenhuma das árvores do jardim? E a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário, morrereis. A serpente disse à mulher: não, vós não morrereis, mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para se alcançar conhecimento. E colheu um fruto, comeu e deu também ao marido, que estava com ela, e ele comeu. Então, os olhos dos dois se abriram,
e vendo que estavam nus, teceram tangas para si com folhas de figueira. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão de vosso amor, purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal a vossos olhos. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Cria em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com o Espírito generoso. Abre meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Segunda leitura. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, consideramos o seguinte: o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte, e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo, mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou, desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram como Adão, o qual era figura provisória daquele que devia vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão.
A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior que, graças a Deus, ou seja, o dom gratuito, concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Também o dom é muito mais eficaz do que o pecado de um só, pois, a partir de um só pecado, o julgamento resultou em condenação, mas o dom da graça frutifica em justificação a partir de inúmeras faltas. Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida, pela mediação de um só, Jesus Cristo. Os que recebem o dom gratuito e superabundante da justiça. Como a falta de um só acarretou a condenação para todos os homens, assim o ato de justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação que dá a vida. Com efeito, como pela desobediência de um só homem, a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado. Assim também, pela obediência de um só, toda a humanidade passará para uma situação de justiça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Neste evangelho, vemos que a tentação no deserto resume os conflitos que Jesus vai experimentar em toda a sua vida. Com alegria, cantando, preparemos para ouvir o Santo Evangelho. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista São Mateus. Glória a vós, Senhor. No capítulo 4, versículos 1 a 11. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se de Jesus e disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra.
Jesus lhe respondeu: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo levou Jesus para um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória. E lhe disse: eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim, para me adorar. Jesus lhe disse: vai-te embora, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos no início da nossa vivência quaresmal, iniciada na última quarta-feira, com a liturgia da quarta-feira de cinzas. Espero que todos nós tenhamos tomado parte na liturgia da quarta-feira de cinzas. A quaresma não começa, não é hoje. Hoje nós temos, é o primeiro domingo do tempo da quaresma. Essa vivência quaresmal, todos os anos, tem a sua abertura na quarta-feira de cinzas, da qual não devemos faltar. O prefácio hoje vai dizer que Jesus consagrou a nosso favor a observância quaresmal. O evangelho de hoje inicia dizendo: após 40 dias no deserto, 40 dias de jejuns e oração. Deus, nós achamos que é muito. Se o Filho de Deus, se colocando em nosso lugar, nos ensinou essa prática, porque muitas vezes não a trazemos verdadeiramente para a nossa vida. Não será possível viver bem a nossa fé se nós não empenharmos no cuidado com a nossa vida espiritual. E quaresma não basta dizer aquelas conhecidas palavras. É tempo de conversão, é tempo de penitência, é tempo de jejum, é tempo de abstinência. E na minha vida? E na minha vida? Como a quaresma está acontecendo? Quaresma não é tempo de uma decoreba. É tempo de questionar a maneira como estamos cuidando da nossa vida espiritual. E é tempo de questionar o nosso testemunho de vida e de fé, podendo, se necessário, nos levar a uma boa confissão, para dar um rumo novo, uma conversão, para viver melhor a minha fé, viver melhor o meu batismo. A quarta-feira de cinzas mostrou a vossa justiça, ou seja, os 3 atos principais que caracterizam a vivência e testemunho da nossa fé. Quais sejam? Primeiro deles, a nossa fé pede o amor ao próximo na forma de boas obras. Na quarta-feira, representada na esmola. Quais boas obras nós temos praticado em nome da nossa fé? E não é só uma esmola de desencargo de consciência, mas é o empenho permanente de fazer o bem, de praticar boas obras. Depois, de que maneira cuidamos da nossa vida de oração? Ela é só aparente, ou ela é muito superficial, ou é uma vida de oração mais profunda? E aí você vai vendo o raciocínio. Ao próximo, as boas obras. A Deus, a oração.
Qual a qualidade da nossa oração? Tem gente hoje que acha que a espiritualidade cristã é só oração. É um engano. A quarta-feira de cinza mostra o tripé, a vossa justiça, os 3 atos principais da nossa fé. Não seremos bons cristãos sem boas obras. Não seremos bons cristãos sem uma vida de oração profunda, madura. E Jesus, na quarta-feira de cinza, diz: não sejais como os hipócritas. Que essas práticas não sejam superficiais e só de fachada. Mas que nos envolvam verdadeiramente por inteiro. E a terceira prática, precisamos refrear nossos maus desejos. As orações da quarta-feira de cinza foi: à nossa volta estão as tentações do mal. Em nós estão os maus desejos. Então precisamos ser vigilantes externamente contra as tentações do mal. Em nós, refrear os maus desejos. Para isso precisamos de jejum, abstinência e penitência. Se queremos refrear em nós os maus desejos que muitas vezes nos desvia da vivência e do caminho da fé. Para o próximo, boas obras, para Deus a oração, e para nós, jejum, penitência e sacrifício. Não podemos levar uma vida de fé superficial. Agora, os 5 domingos da quaresma vão entrando numa catequese. E este ano A da liturgia, que tem como referência o Evangelho de São Mateus, é o ano mais rico, assim, para entendermos como que a igreja preparou os 5 domingos da quaresma. Porque foram escolhidas essas leituras bíblicas. Desde o primeiro século, desde o começo da igreja, desde os primórdios. São 5 domingos que compõem uma catequese. A quaresma, usada como uma preparação dos catecúmenos que serão batizados na Páscoa. Esses textos bíblicos foram escolhidos para dar catequese àqueles que seriam batizados. E o que acontece na Páscoa? Nós faremos a renovação das promessas batismais. E podemos também batizar adultos que foram preparados. Mas na Páscoa, e pesarosamente é uma das missas menos frequentadas que nós temos, é a Vigília Pascal, que ainda não entendemos a liturgia. Muita gente na noite de Páscoa já vai a comemorar, beber e comer, fazer a sua Páscoa pagã, e esquece de entrar na igreja, na Vigília Pascal, para o momento mais elevado, caminhou a quaresma inteira naquela direção, e quando chega onde deveria chegar, testemunha que não entendeu nada. Simplesmente não participa da Vigília Pascal. É uma das missas menos participadas. A pessoa acha que a Semana Santa terminou na sexta-feira da Paixão. Quando chega no sábado à noite, cadê os batizados? Para renovar as promessas do seu batismo? Isso significa que a nossa evangelização está precária. Pode estar precária aqui no anúncio e pode estar precária aí em quem está ouvindo. Nós temos que pensar essa nossa prática de evangelização, de catequese, e também nós, como comunidade de fé, o que estamos buscando. Primeiro domingo dessa vivência quaresmal, então, que está preparando os que serão batizados. O que aquele que será batizado deve estar preparado? Para vencer as tentações do mal. E ele precisa de pôr no centro da sua vida a palavra de Deus. Estar atento, porque mesmo ele tendo um conhecimento da palavra de Deus, esse conhecimento não pode ser superficial.
Porque o tentador distorce a palavra de Deus para nos levar ao pecado. A segunda leitura mostrou em Adão e Eva a desobediência que levou, que o pecado, pela qual o pecado e a morte entraram no mundo. Pela desobediência de um. E agora vai apresentar Jesus. Então, Adão não suportou a tentação da serpente, que representou ali o diabo, o tentador ou Satanás. A serpente distorceu a palavra de Deus e fez com que a voz dela tivesse mais importância do que a voz que Deus havia dito a Adão. Podereis comer de todos os frutos, menos da árvore que está no meio do jardim. E a serpente veio com a sua distorção. Não podes comer de nenhum dos frutos. A mulher de início diz, não é só do que está no meio do jardim. Aí a serpente encontrou o meio de fazer a sua sedução. Não, pode comer sim. Vão obter conhecimento do bem e do mal e serão como deuses. Isso seduziu o coração de Adão. E ele trocou a palavra de Deus pela palavra do tentador. O pecado e a morte entraram no mundo. Toda vez que o tentador tira a palavra de Deus do nosso coração e põe as suas seduções, o pecado entra e a morte reina. E o Evangelho nos mostra o tentador querendo colocar suas seduções no coração de Jesus. E Jesus sofre as tentações em nosso lugar, para nos ensinar que seremos também tentados. E aí tem que lembrar da quarta-feira de cinzas. Nós passamos os 40 dias de jejum e oração, nos fortalecendo espiritualmente contra o tentador, ou as portas estão abertas para o tentador? Ele pode chegar e pôr as suas seduções na nossa vida. Vou citar alguns casos muito simples, que no dia a dia são corriqueiros, como a serpente fez com Eva. Nós conhecemos o mandamento não matar, nós conhecemos um mandamento não pecar contra a castidade. De repente o burburinho está aí. Cada um é dono do seu corpo. A mulher faz o que quiser. Ela pode levar sua vida sexual como quiser, se engravidar, pode praticar aborto e assim vai. Olha, o mandamento de Deus é não matar e não pecar contra a castidade. Aqui nós colocamos 2 mandamentos. Atentamos contra 2 mandamentos, não pecar contra a vida e nem contra a castidade, nem contra a castidade, nem contra a vida. E de repente vai se tornando comum. Os meios de comunicação aí estão aí a serviço de nos dizer: a mulher é dona de seu corpo, ela faz o que quiser de seu corpo, vive a sua sexualidade do jeito que quiser, se engravidar sem planejar, pode abortar. É isso que está na palavra de Deus? E às vezes gente que está no banco da igreja pensa assim. Vou citar outro exemplo. O não matar novamente. Há pouco tempo estava aí uma conversa, uma ideologia. Você é um cidadão de bem. É importante que você tenha uma arma. Pode ser que você precise matar um bandido. E isso aí correu gente do banco da igreja batendo palmas. Eu sou um cidadão de bem. Se precisar, eu vou ter que ter uma arma, porque se eu deparar com um bandido, eu tenho que matá-lo. Isso está na palavra de Deus. Eu conheço lá é não matar. Eu conheço a bem-aventurança de felizes os mansos.
Eu conheço a bem-aventurança de felizes que promovem a paz. Está vendo? E nós podemos questionar o que está acontecendo à nossa volta, que nós passamos a concordar e bater palma. Condiz com a palavra de Deus? A campanha da fraternidade desse ano é sobre fome. No Evangelho está não furtar, em sentido amplo. O que está? De repente eu passo a concordar com o modelo político e econômico e falo, não, é normal. Uns ficarem cada vez mais ricos e uma multidão passando fome. Eu concordo com esse modelo econômico. Eu concordo com essa maneira de governar, que favorece para que uns fiquem mais ricos e deixam a multidão na miséria, na fome, vivendo e morrendo indignamente. Eu conheço um mandamento e duas bem-aventuranças. Eu conheço o mandamento do não matar, não se mata, não é só diretamente com uma arma tirando fisicamente a vida do outro. Muita gente está morrendo de fome. Muita gente está morrendo injustamente porque não pode tratar a saúde. Isso é crime também. Isso é contra o 5º mandamento também. E é resultado do 7º mandamento, é porque tem gente roubando, porque tem gente furtando, para ficar rico a qualquer custo. Eu conheço o mandamento, não furtar, eu conheço a bem-aventurança, felizes os que praticam a justiça, eu conheço o mandamento, a bem-aventurança, feliz quem tem fome e sede de justiça. Por que a igreja não pode falar de campanha da fraternidade? Ela deve falar. É a sua obrigação profética. Porque se tem injustiça gerando morte, é contra o 7º mandamento e contra o 5º. É porque não conhecemos a palavra de Deus e o tentador não usa só de quem está fora da igreja. Hoje nós temos muitas pregações de altar que não são de Deus, são de Satanás. É pessoa que está pregando e distorcendo a palavra de Deus para agradar quem ouve. Isso também é coisa de Satanás, que usa até muitos que pregam, e hoje, infelizmente, tem muitos leigos aí, se auto-autorizando pregadores da palavra para distorcer a palavra de Deus aí nos meios, nas redes sociais. E muitos do banco da igreja falam, não, o que está certo não são os bispos, não são os padres, o que está certo é que esse leigo aqui está dizendo, ele fala o que nós queremos, o que nos interessa. É assim? O que está no Evangelho de hoje? O diabo levou Jesus, no primeiro lugar, Jesus teve fome. A desordem do mundo vem de onde? Satisfação imediata dos prazeres. Eu estou preparado espiritualmente, por isso falei do jejum, da abstinência, da penitência, do sacrifício, para estar espiritualmente forte, porque o tentador vai dizer, satisfaça seu prazer a qualquer custo. Satisfazer o prazer vem comer em excesso, beber em excesso, caminho dos vícios, vida sexual desordenada, tudo isso é da primeira tentação, que causa essa desordem aí do mundo. O que a campanha da fraternidade diz? Tem gente passando fome, por quê? Porque muita gente vive do prazer de comer, podendo pagar absurdo por uma comida, como nós tivemos há pouco tempo, os jogadores da seleção brasileira no exterior, pagando 1 milhão por uma refeição, enquanto se discute no Brasil se convém fazer uma transferência de renda de 400 ou 600 reais para uma família viver um mês inteiro. E aí? Quem dá esse direito? De onde vem esse direito? Isso é uma afronta. Isso é um abuso. Não podemos ser coniventes com essas coisas, satisfação dos prazeres. Nem só de pão vive o homem, mas é a palavra de Deus que tem que dar a ele consciência dos seus atos.
Se ele viver só dos instintos e da busca do prazer, ele fica insânio. Ele precisa estar espiritualmente forte, porque a busca de satisfação de prazer, comer, beber, que pode levar aos vícios e pode levar a uma vida sexual desordenada. Isso causa uma grande desordem, como estamos vendo aí. A segunda desordem da tentação que pode entrar no coração do homem vem de onde? Levou Jesus à parte mais alta do monte, pula-te daí, que os anjos vão te amparar, porque és o Filho de Deus. Poderes divinos. Acredita no seu poder. Use esse poder acima de tudo. Sendo de condição divina, o Filho de Deus não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas esvaziou-se a si mesmo. E qual é a bem-aventurança? Felizes os pobres de espírito. Qual é a tentação aqui? Por a ilusão do poder acima da humildade. Daqui nascem os tiranos. Daqui nascem os soberbos. A soberba, a vaidade, a tirania. Quando o homem não se educa na humildade. O Filho de Deus não usou o seu poder para provar para Satanás que ele era filho de Deus. E nem se colocou acima ao assumir a nossa condição humana. Tem muita gente que acha que pelo estudo que tem, pelo dinheiro que tem, pela profissão que tem, pelo cargo que exerce na sociedade, ele está acima de tudo e de todo e pode exercer o seu domínio, sua tirania, sua arrogância, sua soberba, para pisotear as pessoas. Pelo estudo, pela profissão, pelo dinheiro, seja lá o cargo, o lugar que a pessoa ocupa na sociedade. Ela acha que pode olhar para os outros com desprezo. Ela acha que pode pisar em muita gente. É a segunda tentação. É a tentação do poder tirano, do poder arrogante, do poder soberbo. É a morte da humildade no coração do homem. Grande desordem do mundo está aí. Os mandatários insânios. Se quiser citar só as guerras que estão em movimento aí, devido a esses tiranos, mas essa tirania está em todo lugar. Está desde o machismo que está dentro de casa, e ele vai se estendendo em todas as esferas, até no lugar de trabalho, que o encarregado humilha quem está sob sua orientação, e assim vai passando de lugar em lugar, até virar uma grande escala de um ditador que está no poder. Tudo é contra a segunda tentação. Pula-te daí abaixo, porque tens poder divino. Que poder eu tenho? O poder do cristão é a humildade. E na humildade ele faz o bem e quer o bem de todos. Esse é o nosso poder. O poder do cristão é o amor. É a capacidade que ele tem de fazer o bem aos outros. É humildade, amor, bondade. Esse é o nosso poder. O nosso poder não é tirania, não é arrogância, não é soberba. E a terceira tentação. Levou Jesus a um ponto mais alto e mostrou: tudo me pertence, seja dono do mundo. Prostra-te diante de mim. O que é isso? Idolatria do dinheiro. Tem muitas igrejas e muita gente pregando aí que enriquecimento é sinal de bênção de Deus e de prosperidade. Cuidado com a injustiça. Não é fácil enriquecer, pode até enriquecer legalmente, e olha lá, já tem muitos limites. Mas enriquecer justamente é muito difícil. Porque a riqueza não cai do céu, como se diz. Ela vem de uma condição eficiente de administrar. E isso significa alguma exploração. Ou explora o meio ambiente, tornando o seu o que é de todos, e a lei muitas vezes permite isso. Ou vem da exploração do trabalho do outro, não tem. Ou da especulação financeira, dinheiro pelo dinheiro, chamado rentismo hoje.
Quem adquire um certo volume de dinheiro pode ir para os bancos, para a Bolsa de Valores e não trabalhar mais e começar a explorar ali o rentismo. Tem esses 3 meios que trazem dinheiro. Ou explora o meio ambiente, ou explora pessoas, ou entra no rentismo. Não vem grandes fortunas do meu próprio suor. Vem da minha inteligência. Mas a inteligência nem sempre é sabedoria. Eu posso me iludir com isso. Aqui está a campanha da fraternidade. Se tem muita gente passando fome, é porque tem muita gente que está na idolatria do dinheiro. No Brasil, 20% da população retém 80% das riquezas. E os 80% da população tem que viver com 20% da riqueza. E os que ganham mais no Brasil ganham mais de 300 vezes os que ganham menos. Se um tem que viver de 400 é miséria, 600 reais por família, o outro tem direito de viver de 1 milhão por mês. Idolatria do dinheiro. A idolatria do dinheiro, o que é que o pecado entrou no mundo? Pelo pecado entrou a morte. Quando o homem fecha o coração para a palavra de Deus, ele se entrega às seduções de Satanás, e entregando-se, ele vive essas idolatrias. Então ele vai viver a tentação, tornar o dinheiro. O que é que diz a campanha da fraternidade? Muita gente passa fome, porque o alimento hoje, o acesso a ele depende de quem tem dinheiro. Uns têm muito dinheiro, compra e desperdiça, outro passa fome porque não tem como comprar o alimento que precisa. Há muito desperdício, há muito abuso, há muita concentração de renda. Eu te farei dono de tudo isto. Tem muita gente achando que pode ser dono do mundo. E o Evangelho diz, não podeis servir a 2 senhores. Amarás um e desprezarás o outro. Toda vez que o dinheiro é colocado acima da vida das pessoas, ele é um pecado que gera morte. E a campanha da fraternidade lembra, o sangue de Abel que Caim derramou sobre a terra clama ao céu. Tem muito sangue derramado na terra, clamando ao céu, pedindo justiça. De tragédia em tragédia, de injustiça em injustiça, muitos derramam seu sangue. E esse sangue clama por justiça. E clamará por nós que somos cristãos, em primeiro lugar. Mas clama de toda a família humana. E Caim respondeu, não sou guarda do meu irmão, não me sinto responsável por ele. Porque o coração de Caim fechou-se para o amor fraterno. Derramou o sangue de seu irmão e se disse isento de qualquer peso de consciência. Não deixemos que esse mal entre na nossa vida. É a palavra de Deus que está em primeiro lugar. É ela que nós somos chamados a viver. E não deixar as seduções do mundo entrar no nosso coração e tirar a palavra de Deus. Assim seja. Creio em Deus Pai. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, vamos invocar Cristo Mestre, que venceu a maldade e se manteve na fidelidade ao Pai. A cada prece apresentada, nós vamos rezar juntos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Na missão da Igreja de ser sinal de fidelidade ao Evangelho e ao projeto do Reino de Deus, nós vos invocamos.
para termos força na caminhada de vencer o fermento da maldade e abraçar a misericórdia do Pai, nós vos invocamos. Para que os frutos desta campanha da Fraternidade 2023 nos impulsione à prática da partilha e ao combate à fome, nós vos invocamos. Para que este tempo quaresmal nos ajude a renovar os compromissos e as exigências que o batismo nos pede, nós vos invocamos. Para que Deus, em sua misericórdia, liberte nossos irmãos falecidos do pecado que tenham cometido e os acolham na sua glória, em especial Raimundo Lousada Filho, falecido há 7 dias, nós vos invocamos. Rezemos juntos a oração da campanha da Fraternidade 2023. Fraternidade, fome, dai-lhes vós mesmos de comer. Pai de bondade, vosso Filho se encheu de compaixão, abençoou, repartiu 5 pães e 2 peixes e nos ensinou. Dai-lhes vós mesmos de comer. Confiantes na ação do Espírito Santo, nós os pedimos. Inspirai-nos no sonho de um mundo novo, de diálogo, justiça, igualdade e paz. Ajudai-nos a promover uma sociedade mais solidária, sem fome, pobreza, violência e guerra. Livrai-nos do pecado da indiferença com a vida. Que Maria, nossa Mãe, interceda por nós, para acolhermos Jesus Cristo em cada pessoa, sobretudo nas abandonadas, esquecidas e famintas. Amém. Amém. Apresentação das oferendas. Liturgia eucarística. Com o pão e o vinho, coloquemos diante do altar nosso desejo de sermos alimentados e fortalecidos para que não caiamos em tentação. Cantemos. Tanta gente vai andando à procura de uma luz, caminhando na esperança, se aproxima de Jesus. No deserto sente fome e o Senhor tem compaixão, comunica a sua palavra, vai abrindo o coração. Dai-lhe vós mesmos de comer, que o milagre vai acontecer. Dai-lhe vós mesmos de comer, que o milagre vai acontecer. Quando o pão é partilhado, passa a ter gosto de amor. Quando for acumulado, gera morte, traz a dor. Quando o pouco que nós temos se transforma em oblação, o milagre da partilha serve à mesa dos irmãos. Dai-lhe vós mesmos de comer, que o milagre vai acontecer. Dai-lhe vós mesmos de comer, que o milagre vai acontecer. No altar da Eucaristia, o Senhor vem ensinar que o amor é verdadeiro quando a vida se doar. Peregrinos, caminheiros, vamos juntos como irmãos
Orai, irmãos e irmãs, para que as nossas oferendas, esse sacrifício, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Esse sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem, de toda a Santa Igreja. Fazei, ó Deus, que o nosso coração corresponda a estas oferendas, com as quais iniciamos nossa caminhada para a Páscoa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Jejuando 40 dias no deserto, Jesus consagrou a observância quaresmal, desmontando as ciladas do inimigo, ensinou-nos a vencer as tentações ou o fermento da maldade. Celebrando agora o mistério pascal, nós nos preparamos para a Páscoa definitiva, enquanto esperamos a plenitude eterna, com os vossos anjos e todos os santos, nós os aclamamos, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor, nosso Deus, Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, sana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor, sana nas alturas, sana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor, nosso Deus. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto
em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. Vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco. Comigo, vosso indigno servo, chamado ao serviço na vida desta igreja, como seu bispo diocesano, Dom Guilherme e Dom Aloísio, nossos bispos eméritos, nossos sacerdotes e diáconos, religiosos e religiosas, tantos leigos e leigas atuantes nos muitos ministérios na vida da igreja, e todo o vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Nos unimos aos familiares, rezando na intenção 7º dia, por Raimundo Lousada Filho. Podemos também recomendar nossos falecidos. E todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade todos nós, dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os santos apóstolos, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Buscando sempre a nossa orientação de vida na palavra de Deus, rezemos. Pai nosso, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda gloriosa do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-nos, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, retirais o pecado
piedade de nós. Cordeiro de Deus, retirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, retirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus, mas de toda a palavra da boca de Deus. Do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus, mas de toda a palavra da boca de Deus. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus, mas de toda a palavra da boca de Deus. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra
mas de toda palavra da boca de Deus. Mais desejáveis que o ouro são eles, do que o ouro refinado. As palavras do Senhor são mais doces que o mel que sai dos favos. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. Mas de toda palavra da boca de Deus. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. Mas de toda palavra da boca de Deus. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. Mas de toda palavra da boca de Deus. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. Mas de toda palavra da boca de Deus. Oremos. Ó Deus, que nos alimentastes com este pão, que nutre a fé, incentiva a esperança e fortalece a caridade. Dai-nos desejar o Cristo, pão vivo e verdadeiro, e viver de toda palavra que sai de vossa boca. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Mandou dizer que não tem nada a dizer, né? Está bem, que bom, né? Nós iniciando aqui a vivência quaresmal, a Eucaristia bem participada. Vamos ter esse cuidado com a nossa espiritualidade. Queremos bem viver a nossa fé. E para isso a Eucaristia tem esse valor tão grande na nossa vida espiritual. Escutar a palavra, receber a graça, receber o Cristo Eucarístico. Então, falei no início, fé acreditada, fé celebrada e fora da igreja, fé testemunhada. Vamos perseverar nesse bom caminho, é a nossa missão de cada dia.
O material da campanha da fraternidade podem recorrer aí na secretaria, acredito, tem um roteiro, pegamos um roteiro para famílias. O material é amplo, a CNBB, inclusive, o disponibiliza em e-book. Quem quiser até tê-lo lá nas suas mídias, nos seus equipamentos de internet, pode tê-lo lá eletronicamente, mas também pode adquirir na editora, livrarias católicas. O texto base, lá tem um estudo bem preparado, com pesquisas. Nós não somos negacionistas, olha lá as pesquisas que mostram como está a questão social no Brasil. Tem pesquisas para isso. Não é questão partidária, não. São institutos com credibilidade, com técnicas próprias, que fazem levantamento das questões sociais. Se nós não as conhecemos, qualquer balela enche a nossa cabeça e nós achamos que está cheio de razão. Nós temos que ter fontes, fundamento, alicerce, para não ficarmos à mercê de qualquer vento que sopra. Vamos invocar a bênção própria da vivência quaresmal. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, Pai de misericórdia, conceda a todos vós, como concedeu ao filho pródigo, a alegria do retorno à casa. Amém. O Senhor Jesus Cristo, modelo de oração e de vida, vos guie nesta caminhada quaresmal a uma verdadeira conversão. Amém. O Espírito de sabedoria e fortaleza vos sustente na luta contra o mal, para poderdes com Cristo celebrar a vitória da Páscoa. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom domingo, uma boa semana, e de em paz, e o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus. Vocação e missão da Igreja, responder ao apelo do Senhor, de sermos no mundo a certeza da partilha ao milagre do amor. Ó bom mestre, a vós recorremos, ajudai-nos a fome vencer, recordai-nos do que nós devemos, dai-lhe vós mesmos de comer.